6 pilares para quem quer ter mais clientes. Se você é uma pessoa que precisa vender o seu trabalho, o seu serviço ou um produto e você quer ter mais clientes, fica aqui comigo que nessa aula eu vou te contar o que é preciso para que isso aconteça. Eu sou a Karina Ferrari e o meu trabalho é ajudar pessoas a viverem uma vida mais próspera a partir da reconexão com a sua essência e expansão da sua consciência. Bom, você já parou para pensar que para você ter mais clientes, para que você prospere, você vai ter que sair da sua zona de conforto? Então, eu já quero começar esse vídeo te falando isso. Se você não pretende sair da sua zona de conforto, meu amigo, minha amiga, nem precisa assistir esse vídeo, porque, olha, não vai funcionar. Realmente, se a gente continuar vivendo do mesmo jeito, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. Então, assim, vai precisar sair da zona de conforto. Mas olha, o resultado que você alcança lá do outro lado é muito melhor. É exatamente aquilo que você deseja. Então, vamos dar esse passo juntas aqui? Vamos sair dessa zoninha de conforto? Bom, então se você topa, fica aqui comigo. Afinal, para que você quer ter mais clientes? Você já parou para pensar nisso? Talvez você pense assim, nossa, né, eu quero ajudar mais pessoas. E sim, você precisa querer ajudar mais pessoas se você quer ter mais clientes, porque se você tiver mais clientes, você vai estar contribuindo com mais pessoas. É, Ajudar mais pessoas tem a ver também com a expansão do seu ser na doação dos seus talentos. Então, ter clientes representa a gente estar oferecendo algo ao mundo. Isso leva à expansão do seu ser. Isso leva você a estar servindo com os seus talentos, com aquilo que você tem de melhor. Isso traz também crescimento pessoal, faz com que você possa tornar-se uma pessoa melhor. Bom, então aqui eu vou trazer para você refletir 6 pilares para que você possa ter mais clientes, tá? Então, a gente vai conhecer aqui esses 6 pilares, que se você for se alinhando com isso, você vai ver a sua carteira de clientes aumentar cada vez mais. Bora lá! Primeira coisa, primeiro pilar é a sua capacidade de gerar transformação. Então, o seu produto ou serviço, ele resolve algo, ele leva o seu cliente de um ponto A a um ponto B, ele gera uma transformação. Então, será que a transformação que você gera através do seu serviço, através do seu produto, isso está claro para você? Porque se não tiver claro para você, você não vai saber comunicar isso. E aí vai ficar confuso para a pessoa também. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero que você reflita, anota isso, né, que eu tô te falando aqui, para depois você meditar. Qual é a transformação que o meu produto, que o meu serviço gera? Faz com que isso seja claro para você. De repente, pega um amigo, uma amiga aí, um familiar seu e explica para essa pessoa e pede para ela te ajudar a ver se está claro isso que você está tentando comunicar. E aí vai fazendo os ajustes necessários para que você possa comunicar a transformação que o seu produto ou serviço gera, tá? Isso é essencial, porque as pessoas elas vão comprar aquilo que vai contribuir com elas de alguma forma, que vai resolver algo que elas estão precisando resolver naquele momento. O segundo pilar aqui é a sua autoconfiança. Será que você compraria o seu próprio produto ou serviço? Então, isso tem que ser sim essa resposta, hein? Você precisa dizer sim, que você compraria, porque se você ficar na dúvida, alguma coisa aí precisa ser ajustada antes, tá? Então, você precisa ser apaixonada por aquilo que você vende, por aquilo que você oferece, porque você quer que outras pessoas também recebam isso que faz tão bem para você, isso que te ajuda tanto, tá? Você se sente segura em oferecer isso que você vende?
Você venceu as suas inseguranças e confia plenamente no seu potencial de ajudar o outro com aquilo que você tem a oferecer? Então, você vai precisar trabalhar para que essas respostas sejam sim, tá? Um ponto que eu quero deixar aqui para você também, como uma sementinha, é a consciência de que a autoconfiança está ligado com a gente poder expressar o nosso verdadeiro eu. Então, quando você está livre das defesas, quando você está livre das crenças que limitam você, que fazem você querer ir por um caminho de idealização, aí você pode acessar a verdadeira autoconfiança, tá? E o outro sente isso da gente, né? Não dá pra gente fingir autoconfiança. Autoconfiança tem a ver com energia. E o meu trabalho consiste em ajudar nisso também, né? Porque à medida que a gente vai limpando crenças, é, se conectando com o centro do nosso ser, a gente vai tomando posse dessa verdadeira autoconfiança. Então, saiba que isso é um pilar para que você tenha mais clientes. O terceiro pilar é um propósito maior. Qual é o seu porquê? Qual é a grande motivação que está por trás daquilo que você faz? Seu produto ou serviço está alinhado com esse porquê? É fácil para você comunicar o seu serviço a partir desse porquê? Então, assim, a ideia não é só a gente vender por vender, mesmo que seja algo, né, que o outro precise, mas a gente oferecer algo que está alinhado com o nosso propósito maior, com aquilo que nos move, com aquilo que está conectado com a nossa essência, aquilo que faz a nossa alma vibrar, né? Então, quanto mais a gente está alinhado com esse propósito maior, com aquilo que move a nossa alma, né? Como é que a gente sabe disso? É uma sensação assim que se dinheiro não fosse uma questão na nossa vida, né? Vamos imaginar que a gente não vivesse no mundo material, que a gente não tivesse as nossas contas para pagar, ou que, né, a gente não dependesse do dinheiro para isso, porque isso está resolvido de outras maneiras. Se dinheiro não fosse uma questão para você, ainda assim você faria o que você faz? Você estaria oferecendo o que você oferece? Se a resposta for sim, é porque você está alinhada com esse propósito maior, tá? Quarto pilar é saber ofertar. Fazer uma oferta é natural quando existe uma necessidade e uma solução. Então, se uma pessoa precisa de algo e o outro tem uma solução, a oferta se torna algo natural. Quando você reconhece que o potencial cliente tem uma necessidade que você resolve, basta ofertar. Então, o que acontece, né? Que muitas pessoas, elas têm medo de ofertar, elas ficam com o ouro lá guardado para elas e não oferecem aquilo que poderia transformar a vida do outro. E eu não quero que você faça isso. Então, se você quer mais clientes, você vai precisar ofertar o seu produto e serviço. Mas se ofertar é algo que é difícil para você, se gera algum desconforto interno, se você sente como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, né, algo que não tá legal ali na hora que você vai oferecer algo para o outro, então é porque existem crenças limitantes aí dentro de você e elas precisam urgentemente ser eliminadas para que você possa sim contribuir com o outro através do seu produto ou serviço. O quinto pilar é você saber vender, porque uma coisa é a gente oferecer e a outra coisa é o momento de fazer a venda do nosso produto ou serviço. E algo que eu aprendi, que fez muito sentido para mim, porque eu já fui uma pessoa que detestava vendas, eu não suportava, eu achava, tinha várias crenças limitantes com relação a vendas e vendedores, tá? E graças a Deus isso foi transformado para que hoje eu possa vender abundantemente. Então, eu entendi e internalizei que vender é compartilhar felicidade. Então, eu faço o meu serviço com muito amor
E eu fico muito feliz quando eu posso ser contribuição com outras pessoas e quando eu vejo as outras pessoas muito felizes por estarem dando passos na vida, né, sendo ajudadas com algo que eu estou contribuindo ali de alguma forma. Então eu entendi que vender é poder compartilhar a felicidade. Isso é maravilhoso. Então eu espero que você possa internalizar isso também. E o que acontece é que muitas pessoas bloqueiam o momento da venda por uma série de crenças limitantes, né? Como as que eu tinha. Vou trazer aqui alguns exemplos para você. E elas precisam ser eliminadas para que esse processo possa acontecer. Porque aquilo que a gente acredita cria a nossa realidade. Então, se tem crenças limitando você, você vai criar uma vida limitada. Mas nós estamos aqui falando sobre esse assunto para que você possa expandir na vida, para que você possa prosperar. Então, vai ser preciso vencer essas crenças. E o sexto e último pilar que eu quero trazer para você aqui, e que ele é extremamente importante, e ele tem outra, né? Ele está conectado com os outros pilares que eu falei aqui, né? Então, trabalhando esse pilar, vai reverberar em todos os outros pilares que nós falamos anteriormente, é o seu magnetismo pessoal. Magnetismo tem a ver com a nossa capacidade de criação, com aquilo que nós atraímos para a nossa vida, mas por que que a gente atrai? Nós atraímos pelo magnetismo. Então, as nossas crenças, elas têm um magnetismo. Elas fazem com que a gente crie a realidade a partir daquilo que a gente acredita. Então, o magnetismo, ele precisa ser trabalhado para que você se torne um ser magnético daquilo que você quer e não daquilo que você não quer, tá? Então, o magnetismo é o seu poder de atração e ele é resultado da sua vibração, da forma como você vibra, da forma como você emana a sua energia. E isso é resultado dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que vem da onde? Das suas crenças, meu amor. É isso mesmo. Então, quanto mais você puder trabalhar as suas crenças, o seu mundo interior, mais a sua vida vai poder prosperar. Aqui eu quero trazer alguns exemplos de crenças que estão associadas ao desequilíbrio desses seis pilares, né? Que impedem as pessoas de venderem, de terem mais clientes, de prosperarem aí naquilo que elas fazem profissionalmente. Vendedores são interesseiros. Então já desprograme e atualize essa crença se você tem essa crença aí. A crença diz: se quero ajudar, não posso cobrar, porque senão não é ajuda verdadeira. Será que você tem essa crença, né, de que ajudar significa fazer as coisas de graça? Não, então eu gosto de pensar que todo trabalho ajuda, né? Absolutamente todos os trabalhos. Então nós precisamos do trabalho do coletor de lixo que vem coletar o lixo na porta da nossa casa, porque imagina, né, se ele não fizesse esse trabalho, como que ia ser, né? Né, o lixo na nossa cidade, né, no nosso bairro. Então, todos os trabalhos ajudam. Se eu oferecer meu serviço, podem achar que sou interesseira e só quero vender. Né? Então, vem da crença de que vendedores são interesseiros. Não, como eu não quero ser vista como uma pessoa interesseira, então Deus me livre de oferecer o meu serviço. Né? Então, já desprograma e atualiza isso, porque você precisa oferecer. Nós vimos aqui que é um dos pilares. Ou a crença, queria viver fazendo o que amo profissionalmente, mas acho que isso não é possível. Então, não acreditar que é possível viver daquilo que ama, né? Pode vir de uma crença de que o trabalho tem que ser pesado, o trabalho é sacrifício, o trabalho é só para ganhar dinheiro, né? E que trabalho não está ligado a prazer. Então, já desprograma e atualiza isso, porque sim, você pode fazer o que você ama e ganhar muito bem fazendo isso. Ou a crença de que as coisas são sempre muito difíceis para mim. Nossa, a vida é dura, a vida é difícil, a gente tem que se sacrificar muito para ter aquilo que a gente quer, né? Então, a crença, essa crença vinda desse sistema de que de uma escravidão mesmo, de que a gente precisa se escravizar para poder ter as coisas, né? Então já desprograma e atualiza isso. Ou então a crença de que, eu não sei vender, vender não é para mim, eu não sei cobrar, eu tenho medo de cobrar, eu tenho vergonha de cobrar.
por favor, desprograme e atualiza isso para que você possa, sim, oferecer, cobrar, vender e viver daquilo que você ama e ajudar muitas pessoas dessa forma. Ou a crença de que, nossa, o mercado está saturado, já tem muita gente fazendo o que eu quero fazer. Né? Se eu tentar crescer, eu vou me decepcionar. Tem espaço para todo mundo, o universo é abundante, né? Então, vamos atualizar essa crença aí. Ou a crença de que é melhor eu me contentar com o pouco que eu tenho, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Eu vou me contentar aqui com o que eu tenho, melhor não ficar querendo muito, porque, né? Quem quer muito, de repente acaba ficando sem nada. Por favor, né? Vamos desprogramar e atualizar isso. Será que você se identificou aqui com alguma dessas crenças? Então, as nossas crenças criam a nossa realidade. Se a gente está vivendo uma realidade que não é o que a gente quer e a gente quer algo diferente, a gente vai precisar olhar para isso e modificar a nossa forma de pensar, aquilo que está na nossa programação interna, aquilo que faz o nosso corpo, o nosso sistema agir do jeito que a gente age. A gente vai precisar se tornar uma pessoa diferente se a gente quer uma vida diferente. Agora, se está tudo bem do jeito que está, pode continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito, tá bom? Mas se você quer mudança, aí você vai precisar se transformar. Aquilo que eu falei no começo, hein? Se você ficou até aqui, é porque você está disposta a sair da zona de conforto. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Foi o que a gente combinou. Se você não quisesse, não era para você assistir esse vídeo, mas se você assistiu, então tá na hora de sair dessa zona de conforto, não é mesmo? Como que eu posso te ajudar? Bom, você precisa ir além das crenças que estão te limitando. O meu trabalho visa contribuir para que você crie uma realidade cada vez mais próspera através da quebra de padrões limitantes, da expansão da sua consciência e da conexão com a sua verdadeira essência. Bom, eu tenho várias formas como eu posso te ajudar a fazer isso. Eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo algumas formas que podem te ajudar, comentando brevemente, né, sobre algumas dessas formas. Eu tenho um programa que se chama Eu Me Permito. O Eu Me Permito é um programa para você abrir permissão para criar uma vida próspera. Nesse programa, você recebe tratamento energético diariamente, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. E o que que acontece, né, nesses tratamentos energéticos? Que eu faço à distância, né? Sem que você tenha que parar a sua rotina, sem que você tenha que encontrar comigo, né? Então, imagina, diariamente, pela manhã, eu faço um tratamento energético, né, para trabalhar o seu campo, para desprogramar crenças e padrões limitantes que estão impedindo a sua prosperidade. E aí, diariamente, você está limpando do seu sistema essas crenças negativas, né? Abrindo espaço e permissão para criar uma vida cada vez melhor. Como é um tratamento contínuo, né? Você recebe tratamento diariamente, como é que funciona? Sempre na primeira semana do mês, a gente trabalha assuntos ligados à mentalidade, mentalidade próspera e saúde. Na segunda semana do mês, a gente trabalha assuntos ligados a relacionamentos e autoestima, autoconfiança. E na terceira e quarta semanas do mês, nós trabalhamos assuntos para a vida profissional e prosperidade, tá? E aí você, quando você participa do Eu Me Permito, você fica pelo tempo que você quiser. É uma assinatura. Então você pode ficar um mês, né? Receber 30 dias ali de tratamento, né? De segunda a sexta-feira. E aí você pode renovar e ficar pelo tempo que você quiser. A hora que você não quiser mais, é só você cancelar. Então, tem um link aqui com informações, centenas de pessoas que já participaram desse programa e transformaram a vida delas. Tem vários depoimentos aqui para você ver, né, como que a vida dessas pessoas também foram transformadas, como a sua também pode ser transformada, né? Então, vou deixar aqui abaixo desse vídeo, tá bom? Além do Eu Me Permito, eu também sou instrutora, mentora de terapeutas e eu ensino florais. O que são os florais? Os florais, eles são campos de consciência, tá? Se eu puder resumir aqui nesse vídeo que a gente está falando brevemente. Então, quando você faz uso de um floral, você escolhe o floral que você precisa
para te trazer a consciência que você está necessitando, né? Então, vamos imaginar que você precisa acessar a consciência do que é abundância, por exemplo. Então, você pode, por exemplo, se conectar com a abundância em algum momento do dia, ali, fazer uma meditação. Só que no dia a dia, você entra ali no piloto automático, enquanto aquelas crenças ainda estão rodando no mesmo padrão, e você se esquece, né, daquilo que você quer. Então, o floral, ele traz para você uma informação que fica reverberando ali no seu sistema. Isso vai potencializar, facilitar, acelerar o seu processo de transformação, né? Porque aí você pode falar, puxa, o que que eu quero criar na minha vida? Ah, então quais são os florais que vão me trazer essas consciências que eu preciso acessar para poder fazer essa transformação mais rápido? E aí você vai poder escolher esses florais. Então você pode fazer o curso de florais para aprender a cuidar de você mesmo, assim como você pode se tornar um terapeuta floral e ajudar pessoas a fazerem esse movimento também, né? O curso de formação, ele capacita você para ser um terapeuta floral. Então, eu vou deixar aqui também informações do curso, para que você veja se faz sentido para você. Se você se interessar, lá tem informações para você entrar no grupo de espera, porque eu abro algumas turmas ao longo do ano, e aí, quando a gente tiver formação, você pode vir participar com a gente. Você gostou desse vídeo? Deixa aqui um comentário, encaminha para pessoas que possam se interessar por esse assunto, que estão precisando também vender o serviço delas, um produto que elas oferecem, pessoas que precisam melhorar as vendas aí e compartilha esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas. Um grande beijo, obrigada por ter ficado até aqui e a gente se vê então num próximo vídeo ou em algum dos nossos programas. Um beijo!